Presidente Ana Amélia, antes de iniciar o pronunciamento que me traz à tribuna no dia de hoje é um dia importante para todos nós amazonenses, porque é aniversário da Zona Franca de Manaus. Mas antes de falar sobre isso, eu quero registrar que no transcorrer dessa semana as comissões, todas elas tiveram os mandatos de seus coordenadores, presidentes, vice-presidentes renovados através de um processo não só de acordo de composição partidária, mas por um processo eleitoral. E registrar, senhora presidente, que a grande parte das comissões tomou a decisão de definir as suas mesas diretoras por aclamação, visto que as primeiras eleições, todas as votações foram unânimes. Então, eu quero cumprimentar cada presidente e cada vice-presidente eleito. E cumprimento os nossos presidentes, vice-presidentes de comissões que por 2 anos terão grandes responsabilidades nessa casa. Cumprimentando a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que foi eleita ontem vice-presidente da Comissão de Educação. Tenho certeza que, ao lado do senador Ciro Miranda, ambos farão um belo trabalho nessa comissão importantíssima, que não trata somente de educação, mas trata de educação, de desporto, de cultura. Uma comissão muito importante. Então, cumprimento-a, senadora Ana Amélia. E, de minha parte, quero dizer que fico muito gratificada, não só com o meu partido, com o meu bloco parlamentar, mas com todos os partidos da casa, porque também no dia de ontem fui escolhida para presidir a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, uma comissão que considero da mais extrema importância, mesmo porque o Congresso Nacional tem somente 2 comissões mistas permanentes. A primeira comissão é a Comissão de Orçamento e a segunda comissão é a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Então, também terei essa tarefa e tenho certeza que cumpriremos todos os objetivos, porque tenho ao meu lado pessoas capazes que, além de um plenário de parlamentares, deputados, senadores, deputadas e senadoras, parlamentares experimentados, capazes, vividos na temática ambiental, experientes na temática ambiental. A mesa diretora eleita no dia de ontem também é uma mesa extremamente experiente. Além de eu ocupar a presidência, ocupa a vice-presidência da comissão o deputado Fernando Ferro, do estado de Pernambuco, que foi líder do Partido dos Trabalhadores e é um deputado desde 1995, portanto, um deputado que tem uma larga experiência. E para relatar a Comissão de Mudanças Climáticas, senhora presidente, foi escolhido e eleito também, por unanimidade, o deputado José Sarney Filho, ou seja, conhecido por todos nós como o deputado Zequinha Sarney, ou Sarney Filho, que não só foi ministro do Meio Ambiente, mas que tem sido, talvez, na Câmara de Deputados, a pessoa que mantenha mais viva a bandeira do debate ambiental. Ele preside a Frente Parlamentar do Meio Ambiente no Congresso Nacional. Então, nós temos um ano relativamente tranquilo, porque não é um ano eleitoral. E, além dos encontros já agendados anualmente, nós temos um ano não de grandes realizações, no que pese a realização da COP, a Conferência das Partes, que se realiza a cada final de ano e aquela que trata especialmente das mudanças climáticas do planeta. Fora isso, que nós temos, senador Cristóvão, não é um ano de tomada de decisões, mas é um ano de aplicação de decisões. E eu considero um ano de aplicação de decisões tão importante quanto um ano de tomada de decisões. Porque o que adianta, senadora Ana Amélia? Os organismos internacionais, ano passado nós tivemos, além da COP, a Rio+20, que tomou uma série de decisões e que muitas delas ficam perdidas no papel. Então, o importante é que elas sejam postas em práticas. E nós vamos poder dar uma grande contribuição à Comissão do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas para fazer se transformar todas as deliberações adotadas, principalmente por organismos internacionais, em realidade em nosso país. Eu quero dizer do exemplo das Nações Unidas. As Nações Unidas tomou uma decisão importantíssima que foi divulgado com muito pouco destaque na imprensa nacional.
4 organismos das Nações Unidas, além do PNUMA, que é o organismo vinculado diretamente ao meio ambiente, a OIT vinculada ao trabalho, mas o organismo de desenvolvimento industrial e de ciência e tecnologia se unirão para juntos desenvolverem projetos ambientais, mas de desenvolvimento sustentável. Esse é o grande desafio dos seres humanos no planeta. Esse é o desafio do poder público de todos os países. Promover a defesa ambiental com o desenvolvimento. Portanto, o que nós queremos é o desenvolvimento sustentável. Dizer que estamos animados com essa nossa tarefa. Mas, senhora presidenta, eu, neste momento, inicio o meu pronunciamento acerca da comemoração dos 46 anos da Zona Franca de Manaus. Eu fiz questão de usar o verbo, e aqui falo comemorar, não só destacar, mas comemorar, porque ele traduz com maestria a data de hoje e os 46 anos da Zona Franca de Manaus. Visto que a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca, administra incentivos fiscais de um modelo extremamente exitoso para o Brasil, ou seja, o modelo Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, ao longo desses 46 anos, tem estimulado o desenvolvimento da região com viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. As indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, base de sustentação desse modelo, apresentam baixo impacto ambiental e têm contribuído para a preservação de aproximadamente 98% da floresta nativa no estado do Amazonas, identificando oportunidades de negócios e atraindo investimentos tanto para o Polo Industrial de Manaus quanto para todos os demais setores econômicos da nossa região. Atualmente, a Superintendência da Zona Franca atua nos polos comercial, industrial e agropecuário, promovendo a interiorização do desenvolvimento por todos os estados de abrangência do modelo, ou seja, a Amazônia Ocidental e mais o estado do Amapá. Na Amazônia Ocidental, citamos os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, que corresponde a 25%, esses estados, 25% do território nacional. 25%, senadora, do território nacional, ou seja, 1/4. E para integrar a região e inseri-la de forma competitiva no contexto mundial, também busca apoiar iniciativas nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação. E mesmo em tempos de crise econômica mundial, as empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus fecharam o ano de 2012 com faturamento superior a 73 milhões de reais, de acordo com os dados da SUFRAMA. O número está 6,4% aproximadamente acima do faturamento do ano passado, 2011. Com destaque para os bens de informática, que cresceram 26% entre os dois períodos e representam sozinhos aproximadamente 11,5% de todo o faturamento do modelo Zona Franca. O saldo de empregos do ano passado foi de quase 117 mil postos de trabalhos diretos no mês de dezembro, com média anual de mais de 120 mil empregos. O número supera em quase 3% a média também relativa ao ano anterior, de 2011. Até então, considerado o melhor ano da história da Zona Franca. O modelo propicia em todo o estado do Amazonas a geração de 800 mil empregos, se considerarmos aqueles gerados diretamente com os que são gerados indiretamente. Dados mais recentes da Receita Federal e indicadores da indústria apontam que o Amazonas sozinho participa com mais da metade de toda a arrecadação de impostos da região norte. Para que todos tenham uma ideia, o governo federal arrecadou no estado, no ano passado, um montante de quase 12 bilhões e meio de reais em tributos. Observem, companheiros e companheiras, nobres colegas, estudo da Coordenação Geral de Assuntos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA, lembrando hoje, em matéria publicada no Jornal Diário do Amazonas, aponta que para cada real concedido em incentivos fiscais, R$1,37 são gerados em tributos. E, repito, mais da metade de todos os tributos de toda a região norte vem da Zona Franca de Manaus. O que mostra que ela não é tão franca assim,
porque lá se paga muito tributo. Lá se recolhe imposto de renda, se paga PIS, CONFINS, taxa de administração da SUFRAMA, que também é uma taxação, um tributo federal e que tem contribuído nos últimos anos para compor o superávit primário, o que nós gostaríamos que fosse diferente, porque deveria ser um recurso a ser investido, além do estado do Amazonas, no Acre, em Roraima, no Amapá e em Rondônia. Ou seja, e esse dado ele é exemplar. Para cada real incentivado, se arrecada de tributo federal R$ 1,37. Isso demonstra o quanto essa política de desenvolvimento regional tem sido benéfica, não só para a região, mas também para todo o país. No entanto, alguns setores políticos e empresariais do país ainda insistem em ignorar essa realidade. A mais recente batalha foi travada no Supremo Tribunal Federal, quando, em agosto do ano passado, o governo de São Paulo foi à corte questionar os incentivos fiscais de crédito e estímulo do ICMS concedidos às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Querem a suspensão desses incentivos para toda a indústria instalada na Zona Franca de Manaus. Isso o governo de São Paulo, o estado mais rico, o estado que detém o maior PIB do Brasil. Um terrorismo contra a economia do Amazonas, como bem frisou o governador Omar Aziz. Não se trata de propiciar maior arrecadação para aquele estado que, repito, é o mais rico do país, mas atacar uma vantagem comparativa que nos é exclusiva, garantida pela Constituição da República. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado, quando deferiu medida cautelar em favor de uma outra ação, aí uma DIN, do governo do Amazonas, por conta do decreto 57144 do governo paulista, que logo após a aprovação da MP dos tablets, o governo de São Paulo editou este decreto ampliando os incentivos para a produção de tablets lá em São Paulo, o que, de acordo com a Constituição brasileira, não é permitido e é ilegal. E num ato que não atinge apenas a Zona Franca, porque a informática, o setor de informática, o segmento tem incentivo que é nacional, não é só da Zona Franca. Daí o Rio Grande do Sul abraçar esse setor de comunicação, de informação. Daí a Bahia, vários estados brasileiros. Então, quando São Paulo faz isso, concede um incentivo de acordo, não de acordo com a Constituição Federal, prejudica o Amazonas e os demais estados brasileiros. Mas, enfim, entramos no Supremo e aí, sem dúvida nenhuma, ganhamos imediatamente. Ou seja, vencemos essa ação. Mas nessa data, presidente, eu caminhando para as conclusões, que essa Vossa Excelência já me deu tempo a mais, eu já me caminho para concluir. Nessa data em que a autarquia completa os seus 46 anos, eu vejo que as conquistas, elas têm sido muito maiores do que os 46 anos poderiam propiciar. E eu quero ser sincera aqui, senador Cristóvão. Por mais que se questionem os incentivos para a Zona Franca, eu nunca vi nenhum senador da República, nenhuma senadora, nenhum deputado, nenhuma deputada questionar a Zona Franca de Manaus. Porque entendem que este benefício que nós temos, e agradecemos a todo o Brasil, a todos os demais estados, servem não só à Amazônia, mas vem servindo ao Brasil como um todo. Imagina, Suas Excelências, Vossas Excelências, se nós não tivéssemos nada, nenhuma alternativa de desenvolvimento para a região, como seria e qual a despesa que aquela região estaria dando para o governo central. Enfim, então considero um modelo da mais extrema competência que vem deixando certo. O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem deixado muito claro que é preciso investir, além do fortalecimento da Zona Franca, investir desde já na nossa natureza, na nossa vocação natural. Aproveitar o modelo Zona Franca para investir nos setores que representam a nossa vocação. Daqui a algum tempo estará em funcionamento a primeira fábrica de medicamentos lá da EMS, que é a empresa brasileira maior produtora de genéricos do Brasil. Estará lá. Nós lutamos muito pela criação e instalação de um polo de cosméticos. Porque o cosmético se faz a partir da matéria-prima local. E isso é muito importante para que a gente possa se desenvolver. O nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia precisa de um empurrão a mais, é necessário uma decisão urgente sobre o seu modelo de gestão, que até hoje não está, uma decisão ainda não tomada.
se criamos a Embrapa da indústria, a Embrap industrial, por que não colocar esse centro de biotecnologia dentro da Embrap para pesquisar o desenvolvimento de produtos na Amazônia? Olha, condições nós temos, basta decisão política. É esse o meu entendimento. Temos lá a FUCAP, que é uma grande colaboradora da Zona Franca de Manaus, um outro organismo de educação, de pesquisa, de inovação, que nos ajuda muito. Portanto, senadora Ana Amélia, agradecendo Vossa Excelência, eu quero aqui cumprimentar a Superintendência da Zona Franca de Manaus, cumprimentar todos os seus servidores e cumprimento na figura do amigo Tomás, que é o superintendente da SUFRAMA, pelo desempenho que eles têm tido e o conjunto dos seus servidores. A SUFRAMA está de luto, perdemos há pouco tempo uma funcionária exemplar, responsável pelo comércio exterior, minha amiga Gracilene, que se foi de forma brutal, assassinada que foi pelo próprio sobrinho, juntamente com sua filha, ambas assassinadas. Era um esteio, um dos grandes esteios da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, uma estudiosa, uma mulher muito competente, como competentes são muitos dos servidores daquela autarquia. Então, cumprimento todos os servidores, fazendo aqui uma homenagem póstuma a Gracilene, minha querida amiga, além de tudo, que morreu, repito, de forma tão drástica, e fazendo um agradecimento a todos os parlamentares do Brasil, senadores e senadoras que nos ajudam historicamente a manter esse modelo que é muito importante para o nosso país. Muito obrigada, senadora Ana Amélia.